entrar no Espírito, tocar nas profundezas que tem a palavra dele. Amém? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós te invocamos nesta manhã, ó, porque precisamos muito do Senhor. Nesta manhã, Senhor, fala no nosso coração, retira, Senhor, tudo aquilo que está impedindo, ó, da Tua palavra, Senhor, fazer transformação em mim. Por isso, Senhor, abra o meu coração, ó, nos colocamos na Tua presença, como os Teus filhos, Teus servos. Ó Senhor Jesus, nos enche do Teu Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, hoje o irmão Magno trouxe um encargo sobre o livro de Jó. Hoje nós vamos desfrutar das mensagens, né, que está no alimento diário, né? Os irmãos que durante a semana desfrutou, eu creio que ganhou muita luz, porque essa semana, na verdade, toda semana é riquíssimo, né? A palavra do Senhor, toda semana ela vem para nós realmente muito, muito boa, muito forte. Né? Se a gente desfrutar da palavra do Senhor no Espírito, com certeza vai haver transformação em nós, amém? E essa semana o tema é a transfiguração de Jesus. Senhor Jesus. Eu fiquei muito impactado com essa palavra, né? A transfiguração de Jesus. Ali a gente viu experiências, né, daqueles 3 discípulos, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos o seguinte: o Senhor Jesus, ele quando estava junto ao Pai, ele tinha um corpo de glória, né? Estava ali junto do Pai, era completo, né? Totalmente completo. Mas a palavra fala que ele teve que se esvaziar de toda a sua glória para vir nessa terra como homem, para nos salvar cada um de nós. Ele esvaziou de toda a sua glória, se tornando um homem igual nós mesmos somos hoje, né? Irmãos, isso é maravilhoso e é necessário que hoje também nós esvaziemos de nós mesmos. Se nós queremos ser usados pelo Senhor nessa terra, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. E o Senhor, Ele fez isso, Ele se esvaziou de toda a sua glória por causa de mim e de você. Né? Fez tudo isso porque Ele nos ama. Ele tem um amor profundo por cada um de nós. Então, essa palavra dessa semana mostra uma experiência muito profunda dali dos discípulos, de Pedro, Tiago e João. Né, foram os 3 discípulos, dentre os 12 ali, foram os 3 que o Senhor separou e levou a um monte. E na presença de cada um deles ali, o Senhor foi abriu, como diz o outro, os irmãos falam, né, abriu a jaqueta e mostrou a glória de Deus. Mostrou como ele era quando ele estava com o Pai. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, que está lá em João 17. Ele fala isso ali em João 17. Na oração que ele estava fazendo, ele fala dessa glória que ele tinha com o Pai. Amém? João 17, versículos 4 e 5. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus.
Ó Senhor, 4 e 5, 17, 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ó Senhor Jesus, aqui ele mostra para nós que ele tinha essa glória quando ele estava com o Pai. E aqui ele fala algo interessante. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Toda vez, irmãos, que nós fazemos a obra do Senhor, do jeito que é a vontade dele, nós glorificamos a Deus. Amém? Quando nós saímos para pregar o Evangelho, você está glorificando a Deus. Olha que maravilha. E aqui ele fala que ele consumou tudo aquilo que era para fazer, ele fez. Que nós tenhamos o mesmo coração do Senhor Jesus, né? Pegamos o Senhor Jesus como exemplo para nós. Aquilo que o Senhor me confiou, eu tenho que fazer com alegria, com satisfação. Dando o melhor para o Senhor. Ontem o irmão Magno tocou nesse ponto. Ao servir ao Senhor, não sirva de qualquer maneira. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Você está glorificando o nome de Deus aqui na terra. Então faça de todo o coração. Então, aqui ele consumou toda aquela obra. Que obra foi essa? Ele veio para gerar aqui a igreja, que somos nós. Cada um de nós foi gerado através de toda essa obra do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E lá em Filipenses, vamos lá em Filipenses capítulo 2, 7 e 8. Ali fala que ele se esvaziou de tudo isso, irmãos. De toda essa glória. Para que eu e você hoje pudéssemos tocar nele de uma forma diferente, né? Tocar na sublimidade de Cristo, tocar no amor dele, tocar no que ele é para nós hoje. Ele se esvaziou por causa de mim e de você. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso tem que tocar no nosso coração nesta manhã. Não deixe que essa palavra fique solta no ar, mas que receba essa palavra, deixe ela entrar no seu coração, deixe ela entrar em você e mostrar a importância disso para nós. Não deixe que nós ficamos dispersos com as coisas daí de fora, mas vamos focar na palavra do Senhor, amém? Aqui ele fala, Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Ó Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem ir lendo aí. A si mesmo se humilhou. Ó Senhor, obediência. Amém. Em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Irmãos, isso é grandioso. O Senhor saiu de uma esfera celestial e veio para uma esfera terrena, por causa de cada um de nós. Ele teve que mudar de esfera. Sabe por que o Senhor foi vitorioso? Porque ele, o tempo todo, ele estava em constante comunhão com o Pai. E hoje, da mesma forma, para nós vencer essa caminhada, irmãos, para ser esses que glorificam o nome do Senhor nessa terra, nós temos que estar em constante comunhão com Ele. Porque senão nós não iremos conseguir. E aqui ele mostra que ele se tornou uma forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana. Se humilhou, tornando obediente até a morte e morte de cruz. Tudo por causa de cada um de nós. Isso tudo, irmão, foi para gerar a igreja. O objetivo do Senhor vir nessa terra é para gerar a igreja, nos colocar aqui, para juntos nós sermos transformados e até chegar à edificação. E por fim, final da nossa salvação, quando tudo estiver concluído, aí sim será a glorificação. A glorificação é o último estágio da salvação. Nós passamos por vários estágios: regeneração, transformação, santificação, conformação, até chegar à glorificação. Senhor Jesus. Eu imagino, irmãos, não sei se os irmãos, quando estão lendo a palavra, vocês veem a cena. Eu gosto de ler a palavra vendo
como se eu estivesse vendo um filme, para compreender melhor a palavra. Eu imagino aqui quando o Senhor, ali na frente daqueles discípulos, de Pedro, João e Tiago, sendo transfigurado. A palavra fala que ele brilhava, né? O seu rosto brilhava, a sua roupa ficou branca, brilhante. Eu imagino que os discípulos devem ter ficado muito maravilhados com isso. Até porque Pedro imediatamente falou: Senhor, vamos fazer aqui uma tenda para mim, uma tenda para o Senhor, outra para Elias. Senhor Jesus ficou tão empolgado com aquilo, tudo que ele viu. Irmãos, o Senhor quer nos levar no monte nesta manhã. Ele quer que nós mudamos de esfera. E ao monte, irmãos, é sair de tudo aquilo que é nosso. Toda tradição, tudo aquilo que nós achamos, que nós pensamos. O que ele fez? Porque se ele ficasse com os discípulos ali naquela esfera, ali embaixo, ia ser difícil. Ele mostrar essa revelação para eles. Então o que ele fez? Pegou esses três, eu não digo que eram os mais especiais, entre os 12 discípulos. Porque para o Senhor todos nós somos iguais, amém? A única diferença, irmãos, está quanto nós amamos o Senhor e quanto nós nos disponhamos a estar na presença dEle, a estar junto com Ele. Eu creio que esses 3 discípulos eram os que mais ficavam junto do Senhor. Estava à disposição. Quando o Senhor falava: preciso de vocês, eis-me aqui. Hoje, o Senhor conta também com esses. O Senhor conta com aqueles que têm disposição de estar com Ele. Ele falou, certamente ele percebia que toda vez que ele chamava, quem saía, quem estava pronto? João, Tiago e Pedro. E aí ele falou: eu vou levar esses, porque esses amam estar comigo. Vou levar eles até o monte e vou revelar algo para eles que eles ainda não viram. E ali ele se transfigura na frente deles. Isso é algo tremendo. E da mesma forma, o Senhor hoje quer revelar mais para você e para mim. Mas eu preciso me dispor. Deixar as coisas minhas, toda a minha bagagem, tudo aquilo que é meu, do homem natural, deixar para trás e ir até o monte, para o Senhor me revelar. Irmãos, hoje nós temos uma chave poderosa de ir ao monte. Se você começar a subir ao monte, invocar o nome do Senhor. Quando você começa a invocar esse nome, você começa a subir ao monte. Invocar nos leva ao monte, amém? E aí o Senhor vai revelar toda a vontade dEle, toda a palavra dEle, toda a glória do Senhor vai ser revelada a nós. Mas eu preciso me dispor, amém? E aqui foi algo muito grandioso para aqueles discípulos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, essa glória, ela tem que ser manifestada, mas eu preciso me dispor e ir ao monte, amém? Preciso estar vazio de mim mesmo, retirando tudo aquilo que impede do Senhor se revelar mais a mim. Ele quer revelar, Ele tem revelado muito a nós, amém? Ele tem dado a palavra profética. A palavra profética é a palavra de revelação. É aquilo que está no coração do Senhor, está sendo dispensado para nós. Mas eu preciso receber essas palavras. Eu preciso ter um coração alargado para receber essa palavra, também para alargar a minha visão. Porque quando eu subo no alto, eu tenho uma visão diferenciada daquele que está embaixo. Amém? Se eu subo num monte desse aí, a visão que eu tenho de Carlos Chagas é bem maior. Eu estou aqui no local, a minha visão que eu estou vendo é pouca coisa aqui em volta. Mas se eu subo naquela torre ali, olha só que visão que eu vou ter. Eu não vou ver só Carlos Chagas, eu vou ver também do outro lado do morro, vou ver em volta tudo. Então, ele tinha algo grandioso para mostrar, mas ele falou: você só vai ver isso se eles subirem ao monte. Se eles ficarem aqui no meio desse povo, que naquela época, né, era muito difícil, né? Era muito difícil para o Senhor. E ele falou: não, eu vou ter que tirar isso dessa esfera. Eu creio que o Senhor também muitas vezes fica incomodado quando Ele nos vê em algumas esferas, né? Ele olha para nós e fala: eu quero tirar Ele dessa esfera.
Ele fica incomodado. Ele fala, mas o que eu faço para tirar dessa esfera? Então, irmãos, o Senhor hoje quer mudar cada um de nós de esfera. Ele quer nos tirar dessa esfera terrena, levar para a esfera celestial, o lugar alto, que é o monte, para que nós tenhamos uma visão ampla do reino, daquilo que está no coração dele, no propósito dele, na vontade dele. Se eu ficar aqui embaixo, eu só vou ver aqui, em volta, minha volta, 5 metros, 10 metros. Ele quer que você veja quilômetros. Ele quer que você veja além do que os outros estão vendo. Por isso, irmãos, eu encorajo você nesta manhã a subir o monte. Não fica aqui embaixo, agarrado nas coisas terrenas. Nós temos que sair dessa esfera terrena e para a esfera celestial. Ele vai revelar aquilo que está no coração dele, irmão. Se você já recebeu alguma revelação, ele tem mais para te revelar. Ó Senhor Jesus, não vamos ficar agarrados aqui nessa terra. Vamos desapegar dessas coisas terrenas e vamos avançar. Vamos subir ao monte. Vamos tocar na vontade do coração do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Mateus 16. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Mateus 16, versículo 13. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Olha só aqui, vamos ler só até aqui. O Senhor observou aqui que os discípulos ainda não tinham a visão clara. Ele vê que se você for continuar lendo aqui, ele vai insistir com a pergunta. Aí ele volta para aqueles que estavam mais próximos dele, que ele podia confiar, que quando ele partisse, ele tinha que deixar alguém para cuidar do rebanho, cuidar das ovelhas. Então ele falou, eles ainda têm dúvida, eu vou insistir, vou reforçar a pergunta. E ele perguntou, e quanto a vocês? Aí veio a revelação, através da boca de quem? De Pedro. Aqui revela a igreja. Ele falou, bem, a igreja foi revelada. Agora eu posso contar com eles. Por isso, irmãos, que ele chamou eles para o monte. Chamou Pedro, João e Tiago. Então, não é fazendo acepção de pessoas, não. E não é isso que era o coração do Senhor. O Senhor amava todos os seus discípulos. Na verdade, ele amava todas as pessoas, igual nos amamos hoje, né? Ele amava todos ali. Mas tinha aqueles, igual eu falei, tinha aqueles que ele podia contar. Ele falou, mas eu quero ouvir da boca deles, se eles realmente estão compreendendo tudo que eu estou fazendo, toda a minha obra que eu estou fazendo aqui na terra, será que eles estão por dentro? Eu pergunto a cada um de vocês hoje, nesta manhã, vocês também estão por dentro da obra do Senhor nessa terra? Sabe qual é o propósito de Deus para cada um de nós nessa terra? Nós temos que estar claro disso, irmãos. Tem que estar claro, porque se não estiver claro para nós, nós vamos errar. Nós iremos entrar por caminhos que vão, em vez de nos levar ao reino, vai nos distanciar do reino. Senhor Jesus. E aqui foi preciso ele tirar os discípulos daquela esfera, para revelar tudo aquilo que estava no seu coração. Cesareia de Filipe era uma cidade, né? Ela ficava localizada ao sopé do Monte Hebron, né? Cesareia de Filipe. Eu lembro que o dia que o irmão Marquinhos esteve aqui, ele falou aqui, né? Irmãos, o Senhor quer levar vocês para Cesareia de Filipe. Eu fiquei assim, mas qual é a finalidade de nos levar para Cesareia de Filipe? Porque foi ali que o Senhor revelou, foi revelada a igreja, né? Então o Senhor quer nos colocar no lugar especial, no lugar onde Ele possa falar conosco, aquilo que está no coração dEle. Ele quer nos mudar de esfera. Irmãos, isso é maravilhoso.
Isso tudo consiste em quê? Na edificação. Tudo isso é para a edificação da igreja. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor quer que nós não o vê somente como aquele homem humilde, sofredor, que curava as pessoas, que libertava as pessoas. Ele quer que nós vê algo a mais do que isso. Infelizmente, tem muitos filhos de Deus que só ficam nisso. Só vê o Senhor Jesus como um humilde homem, um sofredor, que faz milagres. Nós temos que ver a mais. Porque Ele tem muito mais a revelar a cada um de nós. Se eu fico só nessa esfera, o Senhor foi um homem humilde, igual falou aqui que Ele se humilhou. O Senhor sofreu muito, sofreu por mim, e fez muitas curas, fez muitos milagres. Ele é muito mais, porque a coisa mais importante para o Senhor, irmãos, é transformar a mim e a você. Isso é o mais importante. Então, para mim ser transformado, o que eu preciso ver? A glória de Deus. Se eu não ver, se eu não conseguir ver essa glória do Senhor, a transformação do Senhor, ela não vai acontecer. Isso vai ser impossível acontecer. Mesmo que eu desfrute a palavra, mas se eu não busco essa visão alargada para ver algo longe, eu não vou ser transformado. Porque o que traz essa revelação é a palavra profética. E a palavra profética é o evangelho do reino, que nos transforma de dentro para fora, amém? Então eu preciso ver isso. Às vezes você já leu, eu não conseguia, eu li esse versículo e o Senhor não tinha me revelado, hoje me revelou. Aí você não fica só nisso não, vamos a mais. Então, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero que o Senhor revele mais a Ti para mim. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Porque, irmãos, se nós não vemos o Senhor em poder, glória e realeza, como que nós iremos edificar a igreja? A igreja só será edificada se eu tiver essa visão aberta. Oh, Senhor Jesus. Eu estava vendo uns vídeos dos caras usando as lunetas. Luneta, na verdade, né? Não é luneta, né? É luneta. As bichas têm um poder de ver longe, quilômetros. Os caras veem algo como se estivesse aqui perto. Eu vejo que quando o Senhor nos leva para o monte, a gente vê dessa forma, irmãos. É como se você estivesse com uma luneta. Algo que está longe vem pertinho de você. E você pode contemplar. O cara está vendo os animais. Ele é biólogo? Como é que aquele pessoal que trabalha com... É biólogo, né? Sei lá, que trabalha com animais, com a natureza. Então eu estava fazendo as filmagens, vendo os animais. Animais com 5 km de distância, eu puxava aquilo, vinha pertinho. Hoje estava daqui aí na parede aí. Assim o Senhor quer fazer conosco, quer nos levar no monte. E Ele mesmo é a luneta, amém? Ele quer revelar toda a vontade, quer trazer tudo aquilo que para muitos está longe, mas Ele quer trazer para bem pertinho de mim. A vontade dEle, o desejo dEle, a revelação que Ele tem para nós. Porque, irmãos, só assim a igreja será edificada. Porque senão eu vou continuar no meu egoísmo, no meu partidarismo, pensando no meu individualismo. Eu não vou querer servir com os irmãos, eu não consigo servir, eu tenho que servir sozinho eu faço melhor, eu acho que se mudar isso aqui dessa forma vai ser melhor, se fazer dessa forma, eu vou ficar só nisso. Por isso nós temos que tocar na glória do Senhor. Quando nós tocamos nessa glória, a nossa vida não será mais a mesma. O Senhor vai nos mudar completamente. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler 2 Pedro. Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 até o 19. Ó Senhor Jesus.
2 Pedro capítulo 1. Oh, Senhor Jesus. Versículos, começando aí no 16 até o 19. Oh, Senhor Jesus. Olha o que Pedro fala nessa epístola. Isso aqui, irmãos, Pedro fala de algo que ele presenciou, que ele viu. Ele aqui dá o testemunho. Nesse primeiro versículo aqui, ele já dá o testemunho do que ele viu ali naquele monte. Amém? Vamos ler. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazes bem a atendê-la. É como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aqui Pedro fala de algo que ele presenciou. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. As pessoas, tem muitos... hoje em dia, a palavra fala dos falsos profetas, né? E existem falsos profetas. Tem falsos profetas que inventam que ele teve uma visão, que o Senhor apareceu para ele, falou algo para ele. A gente tem que ter muito cuidado, porque aqui Paulo mostra para nós que são fábulas engenhosamente inventadas. Pedro, na verdade, fala que são fábulas engenhosamente inventadas. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando vem de Deus a revelação, ela se cumpre. Essa é a diferença. Quando a revelação não se cumpre, esse profeta não é da vontade de Deus. Só vai se cumprir a profecia quando o profeta é da vontade de Deus, é escolhido por Deus, é separado por Deus. Aí sim vai cumprir o que ele fala. Amém? Então, aí está a diferença. Se falou e não cumpriu, são o quê? Fábulas engenhosamente inventadas pelos homens. Muitos fazem isso para cativar as pessoas. Mas, na verdade, irmãos, não é nada do que ele está falando. São coisas criadas por ele, inventadas por ele. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso, nós temos que estar no Espírito, desfrutando da palavra, porque quando nós desfrutamos dessa palavra aqui, a palavra profética, você jamais será enganado. Porque você conhece a palavra. E quando vier esses falsos profetas falando algo inventado, você vai falar, não tem nada a ver com a palavra. A palavra não fala assim. Por isso que é importante, né, nós desfrutarmos da palavra do Senhor. Principalmente da palavra profética. A palavra que atualmente o Senhor tem falado para nós. Então não descarta a palavra do Senhor quando vier para você, viu? Receba essa palavra, porque ela vai nos dar abrir a nossa visão. Eu vou conseguir ver aquilo que está no coração do Senhor, amém? Não vai ser algo inventado pelo homem, nada montado pelo homem, vai ser algo que vem do trono de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E João também dá um testemunho sobre isso. Amém? Vamos ler lá primeiro, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João também fala da experiência também dele. Ó Senhor Jesus. Confirmando, né, o que Pedro também falou. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João falou de algo também que ele viu, que ele presenciou. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu creio que
o dia que nós tocarmos de fato nessa glória do Senhor, irmãos, vai ser algo tremendo, tudo vai mudar na nossa vida. Tudo vai mudar, não vai ser o mesmo não, viu? Não vai ser o mesmo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tem uma palavra grego aqui, eu lembrei aqui, foi de Flávio, né? Ele gosta do grego, né? Hebraico. O significado do termo testemunho oculares, né? No grego é epóptis, que significa alcançar o mais alto grau no conhecimento de um mistério. Por isso que essa palavra que Pedro usou aqui, testemunhas oculares, nesse versículo que nós lemos anteriormente aí, significa que ele viu algo muito além, que para muitos era mistério, foi revelado para ele. Irmãos, o Senhor quer revelar tudo que é dele para nós. Eu só tenho que ter disposição, igual eu falei, e subir ao monte, mudar de esfera, não permanecer do jeito que eu estou, procurar mudar de esfera, sair dessa parte terrena e para a parte celestial. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E o Senhor revelou algo para esses três. Antes de levar eles ao monte, o Senhor falou algo para eles que revelava isso, que eles iriam ver a glória de Deus antes que eles morressem, né? Antes que eles se dormissem no Senhor. Vamos a um versículo que fala sobre isso, está lá em Lucas 9. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor, Lucas 9. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 9, versículos 9, versículo do 26 ao 36. Ó Senhor Jesus. Começando aí no versículo 26, indo até o versículo 36. Capítulo 9. Ó Senhor Jesus. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Ó Senhor Jesus, aí cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória. E os 2 varões que com ele estavam, ao se retirarem esses de Jesus, disseram-lhe Pedro, Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será a tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é meu filho amado, este é meu filho, e o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Se você for lá em Mateus fala que o Senhor pediu para que eles não falassem o que tinham visto. Por quê? Ele só ia revelar depois da sua ressurreição. Não sei se os irmãos veem aquela passagem que está lá em Atos, né? É em Atos que os discípulos estavam no lugar fechado, né, com medo. E aí, tudo fechado, tudo trancado, e o Senhor aparece no meio deles. Ali, ele apareceu para eles com o corpo glorificado, né? Então, ele falou para eles, vocês não falam nada não. Lá em Mateus fica mais clara
a fala aqui na Bíblia, né? Pediu para que eles não falassem para ninguém, até que eu passe pela ressurreição. Então, o Senhor, irmãos, Ele quer revelar totalmente para nós. Por que essa revelação? Porque é através dessa revelação do Senhor, né, que Ele tem, todo dia Ele se revela a nós. Eu tenho que ter um coração simples, né, buscar sempre pedir ao Senhor, Senhor, me dê um coração simples, humilde, para que eu não coloque dúvida na Tua palavra e nem fico, Senhor Jesus, analisando a palavra do Senhor. Será que isso é verdade? Será que tal? Esse irmão, para mim, essa palavra está errada. Não, se você tiver esse coração, o Senhor nunca vai revelar a nós. Nós temos que ter um coração simples e humilde. Quando a palavra vier, nós temos que ser humildes para recebê-la. Abrir o nosso coração, falar, Senhor, eu estou aqui à sua disposição, fala para mim. E Ele vai falar aquilo que está na vontade dEle. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, quando Ele quer revelar algo grandioso, Ele não vai falar com qualquer pessoa. Ele vai falar com aqueles que têm um coração simples e humilde para receber a palavra dEle. Amém? Aquele que questiona demais a palavra, Ele não vai revelar para ele. Ele vai revelar para aqueles que são simples. Por isso que a simplicidade ao ouvir a palavra do Senhor é muito importante. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando nós contemplamos essa glória do Senhor, tocamos nessa glória de Deus, é igual eu falei, nada aqui nesse mundo vai ter valor para nós. Nada. Nada que é terreno, nada que é mundano, vai ocupar o lugar do Senhor no seu coração. Porque você viu algo além do que nós estamos vendo aqui hoje. Então, quando nós tocamos nessa glória, por isso que eu falo que quando nós tocamos na glória do Senhor, tudo muda. Porque a sua visão, ela vai ser ampliada e você vai ver algo grandioso. Então você vai olhar para as coisas que você achava que era muita coisa e vai ver aquilo como nada. Eu vou ler um versículo que é a experiência de Paulo, amém? Está lá em Filipenses capítulo 3. Ó Senhor Jesus, os irmãos sabem muito bem quem era Paulo, né? Um homem que tinha muito conhecimento, um homem que era, como diz, tinha uma bagagem, que olhando ao nível humano, ele estava superior aos homens. Ele estava acima. Era alguém que o que falasse com ele, ele entendia. Eu vejo ele assim, né? Paulo era dessa forma. O que tocasse com ele, ele sabia. Era alguém bem instruído. Mas aqui ele fala algo muito interessante. Por que aqui? Porque ele viu a glória de Deus. Lá fala a plenitude, né? Ele viu a glória de Deus. Então, quando ele tocou na glória do Senhor, ele falou, isso aqui é coisa mesquinha, isso aqui para mim já não serve mais. Vamos ler lá, Filipenses capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó, os irmãos encontraram aí, pode ir lendo. Amém. Tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha só que é a experiência de Paulo. Irmão, você acha que se ele não tivesse tocado na glória do Senhor, ele ia falar isso aqui? Ele não iria. Se ele passou por essa experiência, é porque ele tocou na glória de Deus. Então, se hoje nós queremos desapegar deste mundo, nós temos que tocar na glória de Deus. E Paulo tinha muita coisa, ele tinha muita bagagem, era um homem preparado. Mas aquilo para ele, quando ele viu a sublimidade de Cristo, ou seja, ele tocou nessa glória, ele falou, isso aqui para mim é coisa mesquinha, isso aqui para mim é como um refúgio, né? Não tem mais valor para ele. Né? Aquilo já não mais vai ocupar o espaço do Senhor no coração dele. Aquilo para ele já não servia mais. Da mesma forma somos nós hoje. Se nós tocamos nessa glória de Deus,
Irmãos, tudo aquilo que hoje está me prendendo de avançar na obra do Senhor, isso vai ser jogado por terra. Você vai ver que isso não tem valor, né? Que você viu algo com mais valor. É como se você pegasse um cristal por uma barra de ouro, né? Um cristalzinho por uma barra de ouro. É a mesma coisa. Você vai falar, não, isso aqui para mim, joga até fora, joga fora. A mesma forma acontece quando nós tocamos na glória de Deus. Ó Senhor Jesus, e Paulo tocou nisso, amém? Outra pessoa também que tocou na glória de Deus e mudou a vida dele foi Abraão. Né? Quando o Senhor aparece, Deus aparece para ele ali, ele toca na glória de Deus, Abraão muda totalmente. Deixa tudo e vai cumprir a vontade de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Você vai ver na Bíblia, na palavra de Deus, o Elemediário citou esses dois. Por quê? Porque Abraão era enraizado ali na terra com o pai dele, na idolatria, né? Nas coisas dessa terra. Era envolvido muito no mundo, mas quando ele tocou na glória de Deus, ó Senhor Jesus, ele deixou tudo aquilo e seguiu o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos desarraigar dessas coisas da terra, mas para isso nós precisamos tocar na glória de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E mostrou para nós, irmãos, e tudo isso é para a edificação da igreja. Irmãos, tudo que o Senhor tem falado para nós, resume a única coisa, edificar a igreja. Nós já vimos em palavras anteriores, que nós somos materiais importantes para Ele. Talvez eu ainda não me dei conta quem eu sou para o Senhor. Mas o Senhor se revelou para nós que nós somos importantes para Ele. Nós somos uma pedrinha, mas essa pedrinha, ela tem, junto dos outros materiais, é capaz de tornar uma edificação. Então, tudo isso que o Senhor tem falado para nós, mostrando agora para nós, essa semana, que nós precisamos tocar nessa glória dEle. Para quê? Para que houve edificação. Quando eu toco na glória, igual eu falei, tudo aquilo que é meu, tudo que é do meu natural, vai por terra. E aí eu vou conseguir ficar junto dos outros materiais. Eu vou conseguir ficar dentro dessa caixa, que é a igreja, sem causar problemas. Eu vou conseguir ser juntado ali os materiais para edificar a igreja. E mostrou para nós que a liga de todos esses materiais é o amor. Porque o amor é o próprio Deus. Né? Então, quando nós tocamos nessa glória, e você começa a deixar suas coisas, deixar suas malas, suas bagagens para trás, o amor do Senhor entra no seu coração. E aí você consegue amar os irmãos. Você consegue lidar com toda a situação nos serviços da igreja, junto dos irmãos. Você vai conseguir servir com excelência, com entusiasmo, com alegria, porque você tem o amor de Deus em si. Mas foi necessário que eu me esvazie, que eu deixe a minha bagagem para trás. Primeiramente, subi ao monte, toquei na glória do Senhor, tudo aquilo que era meu ficou para trás, e quando eu descer desse monte, eu vou conseguir edificar a igreja. Isso é maravilhoso. E aqui foi mostrado para nós que o que faz tudo isso é o amor do Senhor. Sem esse amor de Deus, irmãos, é impossível edificar a igreja. É impossível tornar uma igreja edificada sem o amor dele. Olha como que ela é importante. A palavra fala que ela é a pedra angular, aquela pedra de remate, a pedra da esquina. Fala também que ela é a pedra de remate. E fala também que esse amor é o próprio Deus. Então tudo provém dele. Se eu estou nele, ó Senhor Jesus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, irmãos. Eu tenho tudo que eu preciso para edificar o corpo dele, para edificar a igreja. Mas se eu estou em mim mesmo, vivendo na vida da alma, vivendo no velho homem, ó Senhor Jesus, jamais vou conseguir edificar a igreja. Então nós precisamos tocar na glória do Senhor. O ponto é, toca na glória do Senhor. Invoca o nome do Senhor, sobe ao monte e toca nessa glória. Porque a partir daí, irmãos, você vai servir com excelência.
Você vai ser um com a edificação da igreja, mas se eu não toco nessa glória, vai ser impossível. Por isso que no elemento diário começou, falou da glória e em seguida fala do amor. Porque é uma sequência. Há princípios. Se eu sair dessa linha, não vai haver edificação. E aí eu vou ficar quebrando, batendo com a cabeça. Igual muitos ficam aí, né, coitados, procurando um lugar para reunir, porque não conseguem. Não conseguem ficar junto. Está aqui, surgiu um problema, eu saio daqui e vou procurar outro lugar melhor. Saiu outro problema, eu vou procurar outro lugar. Vou procurar outro lugar. Senhor Jesus. O problema não é o lugar, o problema sou eu mesmo. Porque eu não toquei na glória do Senhor. Quando eu toco na glória do Senhor, irmãos, com certeza, você vai conseguir lidar com tudo, com toda aquela transformação ali da massa, né? O concreto ali, com todo aquele trabalho, o ponto certo do concreto, você vai aguentar até os 28 dias, até ficar pronto o concreto. Você vai ficar ali dentro da caixa, vai permanecer até o tempo de cura. Mas se eu não tocar nessa glória, ó Senhor Jesus, vai ser impossível haver edificação. Então tudo isso é para que haja edificação da igreja. Por isso que o Senhor precisava revelar aos seus discípulos, e hoje Ele está revelando a nós, através da palavra profética. Pedro confirmou isso naquele versículo que nós lemos, e mais confirmada a palavra profética. Porque é através da palavra profética, irmãos, que nós tocamos na glória de Deus. Porque é algo que Ele revela. E quem revela, como que é revelado as coisas de Deus para nós? Através da palavra profética. Então, ó Senhor, graças ao Senhor, nós temos recebido essas palavras atualmente. O Senhor tem falado conosco, e Ele não tem parado de dispensar a palavra. Porque Ele quer ver a igreja dele edificada, amém? Ele quer ver o amor dele tomando conta do nosso ser. Ele quer ver o amor dele no meio dos irmãos, dentro da igreja. E aí depois do amor vem o que? Vem a paz, que nós também desfrutamos na semana passada. Se há amor, há paz. É uma família. O casal, quando amam, há paz. A mesma coisa é a igreja. Quando nós amamos os irmãos, há paz entre nós. Porque, irmãos, o amor cobre multidões de pecados. Se o irmão erra, você não vai julgar o irmão, você não vai condenar o irmão. Você vai continuar olhando para aquele irmão e vendo Cristo nele. Então, há uma diferença muito grande de tocar nessa glória. Todos aqueles que tocaram na glória de Deus mudaram as suas vidas. E nós queremos mudar a nossa, não queremos? Então vamos tocar na glória do Senhor. Fala, Senhor, eu quero tocar na sua glória. Eu não quero continuar do jeito que eu estou. Eu preciso mudar de esfera. Eu preciso subir ao monte. Irmãos, tem que ser a nossa oração. Constantemente, pede, o Senhor vai dar. Ele fala que o que eu pedi Ele vai dar. Eu tenho que só pedir, Senhor, não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu quero ser um com a tua obra. Eu quero ser um material que vai também fazer parte dessa edificação. Eu não quero ficar mais no pátio jogado. Nossa Senhor, na verdade Ele já nos trouxe, né? Ele já nos trouxe todo esse material para que houve a edificação. E foi mostrado para nós também, o irmão aqui na oração tocou nesse ponto que, irmãos, vai ser preciso muitas vezes dar uma sacolejada, uma balada, né? De vez em quando vai dar uma balada em nós. O que acontece quando você coloca um concreto dentro de uma bitoneira, hein? Quantos tombos aquele concreto toma ali para ele se juntar, né? A mesma coisa é o Senhor, Ele vai abalar. Ele vai tocar na nossa vida de uma forma, se for preciso, Ele vai dar uma sacudida, dar uma abalada em nós, para que essa massa junte. Ó Senhor Jesus. E para que a glória dele hoje seja maior do que a glória dele no passado. Olha só que rico. Vamos ler esse versículo? Tem 3 versículos que falam disso. Amém? Vamos ler primeiro 2 Crônicas, capítulo 5. Ó Senhor Jesus, 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. Ó Senhor Jesus. 2 Crônicas, capítulo 5,
versículos 13 e 14. Ó Senhor Jesus. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. Ó Senhor Jesus. Aqui mostra que a casa do Senhor encheu de glória, né? Ó Senhor Jesus. Isso aqui, irmãos, também, os irmãos que servem no louvor, presta bem atenção nesse versículo, viu? Esse versículo, para nós que servimos no louvor, nós temos que estar sempre voltando e lendo ele, viu? Olha só o que fala nisso aqui. E quando, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhes graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Agora vamos ler Hebreus. Aqui fala da glória que encheu a casa. Hebreus, ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12, versículos do 26 até o 29. Hebreus 12. Ó Senhor Jesus. Hebreus 12, do 26 até o 29. Ó Senhor. Aquele cuja voz abalou, então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Agora vamos ler Ageu. Ageu está aí antes de Mateus, antes de Zacarias. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor. Ageu capítulo 2, versículos 6 e 9. Ó Senhor Jesus. Ageu, capítulo 2, versículos de 6 a 9. Pois assim, os irmãos encontraram aí? Amém? Diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco tempo, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, para ver grande glória, ele vai precisar abalar. Para que a igreja seja edificada, vai ser necessário haver abalos, né? É que fala que vai falar abalar a terra, os céus e também abalar as nações, para tirar aquilo que não serve. O que ele falou que é dele aqui? Ouro e prata. Nós lemos lá, né, na edificação, Paulo falando sobre edificação, o que for feno, palha e madeira é queimado pelo fogo. Que vai permanecer é só ouro, prata e pedras preciosas. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer o ouro, a prata e as pedras preciosas. Porque o feno e palha e madeira, aquilo que é do velho homem, com esse abalo, vai ser jogado por terra. Amém? O Senhor quer nos limpar, irmãos. Ele quer nos apurar. Ele quer que, ao colocar esses ingredientes, né, esses materiais,
dentro da bitoneira, vai ser girada várias vezes, para que houve uma edificação firme, uma edificação sólida, sem brechas. Porque quando você prepara uma massa que ela não fica bem compactada, ela gera rachuras, aberturas. E aí, o que acontece quando isso acontece na edificação? Vai causar problemas. Então, o Senhor quer que a edificação ela fica compacta, né? Sem aberturas nenhuma, sem rachaduras, então ele vai abalar. Ele vai jogar essas matérias na bitoneira e vai tombar. Vai sacudir isso aí, para que haja uma massa firme, né? Sólida. Então, quando o Senhor começar a abalar, não fique triste, viu, irmãos? Não fique triste, não desanime. Não ache que está difícil. Pelo contrário, invoque o nome do Senhor e fala: Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser abalado, eu quero que o Senhor retire tudo aquilo que está no meu coração, que não agrada o Senhor, que não serve para a sua edificação, que não serve para a sua obra. Ele vai fazer em nós uma transformação. Eu preciso subir ao monte. Começo invocando o nome do Senhor. Ele me leva no monte. E lá eu toco na glória de Deus. Ao descer, irmãos, Ele também vai nos colocar, vai nos dar esses abalos, para que haja uma edificação que agrada a Ele. Não é para agradar homens. A edificação, ela é de Deus. A igreja, ela é de Deus. Então, essa edificação depende também dEle. Tudo que nós iremos fazer aqui, nós temos que depender do Senhor. Porque Ele é o cabeça do corpo. Amém? Então, vou deixar um tempo para os irmãos compartilharem. Eu gastei muito tempo, eu queria ver se resumia em menos tempo, mas não deu. Mas creio que vai em grupos ou individual? Grupo? Individuais mesmo, viu, irmãos? Os irmãos